Agora a gente recebe no estúdio o engenheiro civil, especialista em cálculo estrutural, o Ronaldo Parisente, para explicar, né, esse fenômeno e como a gente sentiu esse tremor em casa, nos prédios, nos apartamentos. Ronaldo, obrigado por ter vindo. Quero te convidar para andar comigo e junto até o telão ali para a gente poder conversar com mais tranquilidade. O pessoal levou um susto, né? Mas existem normas nos prédios, muitos têm, mas muitos não têm ainda no Brasil, Exato. Né? No Brasil, em 2006, começou a primeira normalização brasileira tratando do assunto, né? Talvez recente, né? Recente, né? Isso é um fenômeno que acontece desde sempre, então, vamos dizer assim, fizemos a introdução, né, da construção brasileira com a preocupação com a sismologia, né, com o efeito do sismo no Brasil. Pois é, e por ser recente, fico pensando na questão estrutural. Sim, e aí? Sim, essa é uma preocupação que todo mundo tem, né? Quando vai construir, e quando acontece esse fenômeno, uma sexta-feira 13, então, aí que dá o pavor, pois né? é. Então, ocorre que, de maneira geral, a gente está no meio de uma placa tectônica, né? Tá. Então, nessa região, nossos sismos são menores. A frequência ou a magnitude desse efeito sobre as estruturas são relativamente pequenos. Já ocorreram magnitudes maiores, porém, no Nordeste e no Noroeste do Brasil, onde você tem uma região menos densamente povoada, e aí não afeta tanto nossos edifícios. E isso é o que, vamos dizer assim, no Brasil a gente tem essa vantagem, porque nós realmente não preparamos as construções para isso. Pois é, nós estamos preparando, se estiver pronto, gente, já me informa aqui, para a gente mostrar o mapa das placas, que a gente vai mostrar através do Ronaldo aqui. Agora, tem essa questão que o Bruno citou, tá aqui as placas tectônicas. Isso. Antes de falar sobre elas, o Bruno citou uma coisa interessante, o pessoal evacua o prédio, mas fica embaixo, não faz sentido nenhum esse negócio. Não faz sentido, né? A gente já viu em outros países onde o efeito do sismo é maior, a gente viu acidentes com muitos, milhares de mortes, né? E claro, aqui no Brasil, também a Defesa Civil faz um trabalho espetacular. Faz mesmo. Contudo, com relação ao sismo, não é algo que a gente tem nos preocupado, porque isso não acontece com frequência. Né? Exato. Então, não há uma instrução para a população, talvez nesse sentido, por conta disso. Mas esses eventos talvez alertem a gente de começar a ter uma certa atenção. O mapa está aqui para você mostrar para a gente como é que é a história. A gente está aqui nessa região da placa tectônica, né? O Brasil está aqui. Ou seja, se vê que nessa área em roxo é aonde tem uma das placas e elas se movimentam, se afastando da africana aqui, né? E colidindo aqui com essas outras placas aqui na região do Chile. Então, como a gente está aqui numa região central, nós não pegamos o efeito imediato como se tivesse uma divisa. Uma divisa. É uma divisa. As placas estão se movimentando. Tá. E elas se encontram, batem, causam essa sensação. E a mesma coisa quando afastam, né? Então, como a gente está no meio, a gente sente os efeitos disso, mas em menor proporção. Por isso que chegam magnitudes da ordem de 2, 3, 4 e não da ordem de 6, 7, que é o que ocorre em outros países. É nessa hora que o pessoal começa a olhar para trás e lembrar das aulas na escola. Isso, exatamente. E o pessoal conversou com a gente, quero te convidar, Ronaldo, para acompanhar. Nós entrevistamos gente na rua, gente que sentiu o abalo. Vamos ver, tem umas entrevistas para a gente exibir aqui. Vamos ver como é que foi. Que eu percebi, achamos que fosse algum caminhão na rua, né? Porque a gente não imaginava que pudesse ser alguma coisa parecida com um terremoto. E foi bem sentido aqui até o último andar. De repente, a cadeira e o computador deu uma tremida. Estou surpreso, nunca vi acontecer isso. Essa é a reação da maioria. Foi perfeito, a primeira declaração foi perfeita. A magnitude da ordem de 3 a 4, vamos dizer assim, exatamente é a sensação do caminhão passando. Essa é a sensação que as pessoas devem ter sentido com essa magnitude. Tem uma duração de 5, 6 segundos. Exato, né? Aí você está lá na rua, passa o caminhão daquela assim, o que foi isso? Mas aí passou passou o caminhão. Agora não passou nada e tremeu também. O que foi, né? Mas é exatamente essa sensação que ela sentiu que era esperado desse sismo. E onde é que a gente tem que evoluir? Estrutura de prédios, por exemplo, é uma delas? Talvez fosse uma delas, mas na norma que 2006 ela prescreveu o seguinte: toda a zona brasileira, hoje, como está na normalização brasileira, inclusive Florianópolis, onde a gente sentiu essa magnitude, não exige nenhum requisito de estrutura... Balançando. Exato. 9,29 balançou ali. Ó. Isso, é exatamente isso, né? Então, na normalização brasileira não há nenhuma exigência, aqui na região sul, por exemplo, sudeste, que é uma região densamente povoada, né? Em relação à construção. Em países, assim, a gente sempre diz o seguinte: o problema não é a magnitude do sismo, e sim as construções não preparadas para isso. Por exemplo, fala em terremoto, o primeiro país que vem na minha cabeça é o Japão. Japão, e lá eles estão preparados. Tem molas nos prédios, é algo fantástico. Isso, aqui, exatamente. Amortecedores. São construídos para isso. No Brasil,
a gente acredita que não justificaria Claro. você fazer um investimento, você onerar todas as construções por conta de uma situação muito difícil de acontecer. Isso criaria para o país uma situação de gastos em todas as construções. Não faria muito sentido. O que faria mais sentido é como a Defesa Civil, alerta, orientação. Tem alguns cuidados na construção que a gente pode tomar. Por exemplo, se subisse aí para 4 pontos na escala Richter, 4,5, de repente começa a cair as coisas. Tem lá uma estátua, aquilo pode cair. Ou seja, isso pode causar um dano, ou ferimento até, um acidente mais grave, né, matar uma pessoa. Mas por conta de cair uma coisa dessas que estão mal fixadas. A estrutura em si, nessas ordem de magnitude que nós temos no Brasil, não é para afetar, salvo uma situação muito catastrófica atípica. Agora, como nós estamos mais para o sul do continente, tem alguma diferença? Balança mais por aqui? Não tem muito. E no Brasil, as maiores magnitudes que a gente sentiu que foram registradas, né, nós temos em Minas Gerais, no Mato Grosso, da ordem de 5 pontos na escala Richter. Já é alguma coisa mais significativa. Porém, não tivemos registros importantes no sentido de grandes estruturas abaladas. Então, a gente entende que no Brasil, para a estrutura, talvez as soluções sejam os cuidados, alerta civil, esses cuidados de algumas construções, mas não uma situação igual acontece em outros países, onde a magnitude é bem maior, né? Bom, então a gente pode dizer com todas as palavras que foi só um susto. Foi só um susto, com certeza. Sexta-feira... Vamos passar tranquilo, amanhã, se tiver sol, aí tá tudo certo, podemos curtir o dia. E o pior é que não vai ter sol. Pois é. A Amanda já adiantou que vai chover, vem frente fria, mas tá bom. Então, Ronaldo, obrigado pela sua participação aqui também no estúdio. Ronaldo, que é engenheiro civil, especialista em estruturas e também em sismologia, e vem especializando cada dia mais nessa área, ajudando a gente a entender um pouco melhor o que anda acontecendo por aqui. Mas vamos ficar tranquilo. Obrigado, Ronaldo. Valeu, um abraço. até mais. Até mais. Tchau, tchau.